Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, meu Pai. Deus tem uma palavra forte para o seu coração nesta manhã. Se você abrir a sua mente, abrir o seu coração e permitir que a palavra entre e faça morada, Deus transformará a sua vida hoje. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo a todos os amigos e irmãos em Cristo Jesus, em nome do nosso ministério, Assembleia de Deus, Belém Efratá, Ministério Salvação. Aleluia, glória a Deus. Seja muito bem-vindo, você que já está aí, você que vai assistir depois, você que vai entrar no outro dia, assistir no outro dia esta live. Amém? O importante é você tirar um tempo para Deus. O importante é você dedicar um tempo para Deus, porque o tempo que nós damos para Ele é o tempo que Ele dá também para nós. Amém? Aleluia! A palavra que Deus tocou na minha mente e no meu coração hoje se encontra no livro de Neemias, a partir do capítulo 1, versículo 1, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. E tendo eu ouvido essas palavras, assentei, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E aqui no capítulo de número 2 diz: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre! Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Amém? Somente até aqui. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Irmã Edna Borges, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Minha irmã, seja muito bem-vinda a mais uma live. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que Deus possa retribuir grandemente na sua vida, e tudo que o inimigo te roubou, Deus te retribuirá grandemente. Amém? Fique aí, se Deus te tocar, ouça a palavra do nosso Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Essa passagem aqui de Neemias, sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, é uma passagem muito comovente, porque nós vemos aqui que Neemias, ele era um servo do Deus vivo, ele era humilde, ele era fiel ao nosso Deus, e ele era reto em tudo. Aleluia, glória a Deus. O livro de Neemias, a maior parte foi ele quem escreveu, este livro que leva o seu próprio nome. E a história do livro de Neemias, ela existiu num período de grande dificuldade em Jerusalém. Ele se passou neste período, porque ela conta uma passagem não só da reconstrução da cidade de Jerusalém, mas também a reedificação da vida espiritual dos judeus. Aleluia, glória a Deus. Imagino eu que os judeus que estavam no cativeiro lá na Babilônia, quando eles voltaram para Jerusalém e encontraram a sua cidade destruída, os muros derribados, e encontraram as portas todas queimadas, imagino eu que eles ficaram traumatizados espiritualmente.
Aleluia, glória a Deus. E aqui Neemias, ele vivia na cidade de Suzã. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia. E Neemias, ele era responsável por preparar a comida do palácio e a bebida do palácio, porque ele teria que experimentar tudo antes que o rei comesse, evitando assim que o rei fosse envenenado. Joaquim Carvalho, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, seja bem-vindo a esta live. Deus tem uma palavra para o seu coração nesta manhã. Então, se Deus te tocar, fique aí, que Ele vai falar com você, porque Deus sempre tem uma palavra que vem de encontro às nossas vidas, que vem de encontro ao que estamos passando, ao que estamos vivendo. Amém? Porque Deus, Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida, Ele sabe o meu coração, Ele conhece o seu coração, Ele sabe de tudo que estamos passando e Ele sempre traz uma palavra de conforto ao nosso coração. Amém, Joaquim? Permaneça aí, se Deus te tocar, seja muito bem-vindo. Aleluia, glória a Deus. Eu estava dizendo aqui que Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia, e ele preparava a comida do palácio, as refeições, e ele experimentava também a bebida antes que o rei comesse ou bebesse, para evitar que o rei fosse envenenado. Neemias, ele tinha um cargo elevado naquele palácio. Aleluia, glória a Deus. Só que Neemias, igual a Moisés, quando ele estava no palácio no Egito, Neemias também estava ali no palácio do rei da Pérsia. E nem ele, nem Moisés se deixou influenciar pelas riquezas do palácio. Eles deram muito mais valor ao nosso Deus, à obra do nosso Deus, porque eles sabiam que Deus tem muito mais para a sua vida, para a minha vida, assim como teve para a vida deles. Aleluia, glória a Deus. E semelhantemente a rainha Esther também, que vivia na cidade de Suzã, Neemias, ele sabia que ele tinha um propósito ali dentro daquele palácio. Assim como Deus colocou Esther lá dentro daquele palácio, Deus também colocou Neemias, porque Deus tinha um propósito na vida deles. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei que situação você está passando na sua vida hoje, e nem sei aonde Deus tem te colocado. Mas eu estou aqui como boca de Deus para te dizer que se Deus te colocou naquele lugar, é porque Ele tem um propósito para você. Aleluia, glória a Deus. E Ele ainda manda te dizer que você só viverá o propósito se você suportar o processo. Amém? Aleluia, glória a Deus. E Neemias, ele estava lá naquele palácio, no seu trabalho de copeiro ali do rei, e então ele recebeu uma visita do seu irmão Anani, que tinha chegado de Judá, e ele perguntou para ele como estava o povo israelita, aqueles que não tinham sido levados para o cativeiro na Babilônia, os que restaram e ficaram em Jerusalém. E o seu irmão disse que aquele povo estava destruído, a cidade estava toda destruída, os muros foram derribados, as portas haviam sido queimadas. E aqui a palavra do nosso Deus diz que Neemias muito entristeceu. Aqui a palavra diz que Neemias, ele chorou, ele jejuou e ele orou ao nosso Deus por 120 dias, chorando, jejuando, clamando e orando a quem tudo pode, clamando ao único que pode resolver tanto os problemas dele naquela época, quanto os seus problemas, quanto os meus problemas. Deus, Ele tem solução para tudo nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E aqui a oração de Neemias diante do nosso Deus. Na oração
coração dele, ele reconheceu os pecados daquele povo. Ele reconheceu diante do nosso Deus que aquele povo não estava reto. Ele reconheceu que aquele povo estava pecando. E ele reconheceu também os seus erros, pecados e falhas. E confessou diante do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele perdoa todos os nossos pecados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aqui, Neemias, ele chegou diante do nosso Deus e confessou o pecado dele e daquele povo. E pediu que Deus tivesse misericórdia. E pediu que Deus usasse ele para voltar àquela terra onde estavam enterrados seus pais, que estava toda destruída. E aqui a palavra de Deus diz que Neemias, ele chegou diante do rei para servi-lo, e ele estava triste, com semblante triste de quem havia chorado. E ele jamais havia chegado diante do rei triste. Todas as vezes estava alegre, trabalhando com alegria, servindo com alegria. Assim como também nós temos que servir ao nosso Deus alegres, com o coração alegre, estando sempre disposto a fazer a obra do nosso Deus. Aleluia. E a Bíblia relata que o rei disse para ele: por que você está triste, Neemias? Você não está doente? Isso só pode ser tristeza no coração. Aleluia, glória a Deus. Só que Neemias, ele foi muito sábio. Antes que ele respondesse ao rei, ele orou em pensamento ao nosso Deus. E ele disse: ó meu rei, como eu não estaria triste se a cidade onde foi enterrados meus pais está destruída, os muros foram derribados, as portas foram queimadas, como eu não haveria de estar triste? Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia relata que o rei perguntou: o que posso fazer por você? Aleluia. E Neemias, orando novamente em pensamento ao nosso Deus, disse para ele: ó meu rei, gostaria que você me liberasse para que eu voltasse àquela cidade e reedificasse os muros, reedificasse todas aquelas portas que foram queimadas também. Aleluia, glória a Deus. Só que Neemias, ele foi mais ousado. Além de ele pedir para se ausentar do palácio, pedir para se ausentar do seu trabalho, ele ainda pediu que o rei escrevesse cartas para que ele entrasse mais fácil naquela cidade. Aleluia, glória a Deus. Ele pediu também que ele levasse madeiras lá, que pertencia também ao rei naquele palácio, para que ele reconstruísse as portas e ainda construísse a casa onde ele ficaria alojado. Aleluia. Quando você serve esse Deus, você não precisa ter medo de chegar diante de ninguém, mesmo que seja diante de um rei. Você não tenha medo de chegar e falar. Você sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele nos dá ousadia, ele nos dá coragem, ele nos dá intrepidez. Amém? Aleluia. E foi assim que Neemias chegou diante daquele rei. Sabe por quê? Quem estava analisando ele era o rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia, glória a Deus. Era o nosso Deus que estava na frente dessa luta, dessa guerra, dessa batalha. E este mesmo Deus, ele não mudou nos dias de hoje. Ele continua o mesmo. Quem mudou fomos nós. Somos nós que mudamos. Somos nós que hoje queremos uma coisa, amanhã queremos outra. Não firmamos a nossa cabeça, mas nós temos que ter um só propósito, uma só determinação, porque o nosso Deus, ele olha é a nossa determinação, ele olha é a nossa perseverança, ele olha é a nossa fé. Aleluia, glória a Deus. E aqui a palavra diz que Neemias, ele foi para aquela cidade, ele levou as cartas do rei, ele levou as madeiras do rei, e ele entrou naquela cidade com toda a honra. Aleluia, glória a Deus, porque Deus, ele nos honra o tempo todo.
E resumindo um pouco, porque é uma história longa, Neemias chegou naquela cidade, não contou para ninguém o que ele ia fazer, pegou o seu animal e saiu montado na cidade, passeando para ver o que ele faria. Só depois que ele foi falar para os outros lá, para que eles ajudassem ele a reedificar aqueles muros. Sabe por que Neemias fez isso? Porque nós não podemos ficar contando os nossos projetos, as nossas coisas, as nossas dificuldades para pessoas, familiares, amigos que não podem nos ajudar. Nós temos que contar tudo somente para o nosso Deus, porque somente Ele pode nos ajudar, somente Ele pode resolver os nossos problemas e somente Ele faz, porque Ele é o Deus do impossível. Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus diz que Deus foi com Neemias o tempo todo. Ele ajudou ele a reedificar aqueles muros, mesmo tendo contradições, mesmo tendo intervenções, tanto de Sanbalate como de Gesem, que eram inimigos, que acharam que Neemias tinha ido para lá para tomar o lugar do rei, acharam que Neemias queria tomar conta da cidade. Só que a intenção de Neemias não era essa, era simplesmente reedificar os muros, reconstruir as portas que eram queimadas. Ele queria honrar o nome dos seus pais que foram enterrados ali. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia relata que Neemias, ele conseguiu fazer tudo isso em menos de 2 meses, ou seja, 52 dias. Porque quando Deus está no negócio, tudo sai mais rápido, tudo sai da melhor maneira possível, porque Deus, Ele manda em mim, Ele manda em você, Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda no mar. Tudo está sob o comando e o controle do nosso Deus. Nada acontece nessa terra sem a permissão e sem a vontade do nosso Deus. Amém, aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. E Deus manda dizer para você nesta manhã, se você é alguém de confiança do Rei, aleluia, glória a Deus, fique tranquilo, louve o nosso Deus, porque Ele tudo pode, Ele tudo faz para você. Aleluia, glória a Deus. Situação nenhuma pode entristecer você, situação nenhuma pode deixar você preocupado. Aleluia, você tem um Deus que está no céu, que cuida de você, que resolve tudo por você. É você mesmo que está aí assistindo neste momento. Não entristeça, não esmoreça, porque você está desse jeito. Aleluia, glória a Deus. Assim como aquele rei perguntou para Neemias, o que você quer que eu faça por você? Deus manda perguntar para você nesta manhã, o que você quer que Ele te faça? Aleluia, glória a Deus. Pare para pensar um segundo, eu vou te dar um segundo para você pensar e responder para o nosso Deus o que você quer que Ele te faça. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. E Deus ainda te manda te dizer mais ainda. Lembra que você tem um Deus que está no céu. E Ele conta com você para você fazer a obra dEle com confiança, com perseverança, com dedicação. Aleluia, glória a Deus. Então não temas. Não temas que eu sou contigo, assim te diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus. Santo é o seu nome. E Deus mandou eu aqui ainda te dizer, aqui e agora, neste momento. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus não te escolheu para você ficar triste. Deus não te escolheu para você ficar prostrado. Deus não te escolheu para você esmurecer. Aleluia, glória a Deus. E Ele manda eu te dizer que Ele é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?
e que você possa ser fortalecido com a palavra do nosso Deus. Amém. Meu esposo está vindo com a live dele, um grande homem e profeta de Deus. Hoje ele tem para você, é você mesmo que está aí. Entre na próxima live. Hoje ele tem para você um pão fresquinho, um maná fresquinho do céu, assim como Deus enviou lá no deserto para aquele povo. Aquele maná fresquinho, ele tem para você também hoje, nesta manhã. Amém? A irmã Edna está aí? Irmã Edna, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, minha irmã, fica firme, estamos firmes junto com você. Amém? Pode contar conosco para tudo que o irmão precisar. Fica na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe o seu domingo, o restante de domingo, né? Que Deus abençoe também a sua semana. Que você tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. E não só a irmã Edna, mas todos vocês que estão aí assistindo. Tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E até daqui a pouco na live do meu esposo. E eu estarei aqui domingo novamente com a palavra direto do trono de Deus para você. Amém? Fiquem na paz.